Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. Nosso papo agora é Brasileirão, porque terminou no Maracanã, Fluminense 1, Atlético Paranaense 0, gol do Cano, jogo atrasado recuperado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu falei Flu 1-0, quem sabe? Fábio 1, isto, São Fábio 1, Atlético Paranaense 0, porque quando o jogo estava 0-0, Fábio fez duas grandes defesas. Uma no chute do Pablo e outra na invasão na área do Emerson, que acabou chutando, o Fábio defendeu, salvou o Fluminense. Logo em seguida, o Cano marcou o gol da vitória. Cano estava há 19 jogos sem marcar pelo Fluminense, jejum de gols do Cano. Cano marcou pela última vez em 28 de maio, em Cariacica, pela 5ª rodada, quando o Fluminense empatou com o Atlético Mineiro em 2-2. De lá para cá, de 28 de maio, 28 de maio, estamos agora em 21 de outubro, aliás 22 de outubro, me perdi no tempo aqui, 22 de outubro, então praticamente 5 meses sem marcar, e o Cano voltou a marcar 1-0 para a equipe do Fluminense contra o Atlético Paranaense. Fluminense, 3 vitórias seguidas, tentando se afastar da zona de rebaixamento, subiu na tabela, venceu pela ordem Cruzeiro, Flamengo e agora o Atlético Paranaense. Volta a jogar na próxima rodada contra o Vitória em Salvador, duelo direto aí pelo Z4, ou contra o Z4. Furacão, 11 jogos agora sem vitória do Atlético Paranaense, tem 3 empates e 8 derrotas nestas últimas 11 rodadas e agora 4 derrotas seguidas do Furacão, que perdeu pela ordem para o Flamengo, para o Botafogo, para o Corinthians e agora para o Fluminense. Furacão que volta a jogar no próximo sábado contra a equipe do Cruzeiro lá em Curitiba. Vamos lá, pessoal, classificação atualizada. Fluminense é 11º colocado, tem 36 pontos na tabela. Mesma pontuação do Criciúma, mas o Flu tem uma vitória a mais. 10-9 do Criciúma nesse momento. Claro, a rodada, esse é um jogo atrasado, a rodada não aconteceu ainda, vai acontecer no sábado e também na segunda-feira da próxima semana. O Fluminense, nesse momento, tem aqui, 4 pontos a mais que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. E o Furacão, que tem um jogo a menos ainda, 29-30 da maioria aqui. Furacão tem 31 pontos na tabela, fecha a rodada na zona de rebaixamento. Vamos à projeção de momento. O Vitória, pessoal, primeiro clube fora do Z4, 32 pontos, tem o Vitória, aproveitamento de 35,6%. 41 pontos projeta o Vitória, para garantir, por exemplo, a permanência na Série A. Atlético Paranaense e Fluminense tem que fazer 42 no mínimo, pela projeção atual do Vitória de 41 pontos. Então, o Atlético tem 31. Para chegar a 42, faltam 11 pontos. Tem 9 jogos para disputar, porque tem um jogo atrasado para fazer contra o Atlético Mineiro, sem data marcada ainda, acontece em Curitiba, mas ainda sem data marcada pela CBF. Então, o Furacão, para escapar, tem que fazer 11 pontos em 27. Campanha de exigência a partir de agora para escapar de 40,7% de aproveitamento. Como faltam 9 jogos para terminar o campeonato para o Atlético, eu peguei os últimos 9 jogos do Furacão para fazer um paralelo, traçar um paralelo. Últimos 9 jogos do Furacão, nenhuma vitória, 2 empates e 7 derrotas. Apenas 7% de aproveitamento. Se o Furacão continuar nessa curva descendente, vai cair para a Série B da próxima temporada. Vejam só aqui, tem que fazer a partir de agora 40% de aproveitamento para escapar. Últimos 9 jogos fez 7%, então vai ter que aumentar em 33 pontos percentuais seu aproveitamento para escapar do rebaixamento, o Atlético. Fluminense tem 36 pontos. Para chegar a 42, faltam 6. Tem mais 8 jogos para disputar. 6 pontos em 24, que dá campanha de 25%. Então faltam 8 jogos para o Flu. Peguei para comparar os últimos 8 jogos do Fluminense. 5 vitórias e 3 empates. Aliás, 5 vitórias e 3 derrotas do Fluminense. Campanha de 62,5% de aproveitamento. Então, nos 8 jogos passados, o Fluminense fez 15 pontos. Se fizer 15 pontos agora nos últimos 8, vai a 51. Então vai escapar do rebaixamento. Fez 62, tem que fazer agora 25. Então, o Fluminense pode perder aqui 30
e 7 pontos percentuais, que mesmo assim escapa do rebaixamento. Vamos à rodada. Ainda tem jogo atrasado, em quinta-feira agora, pela 19ª rodada no Rio, tem Vasco da Gama e Cuiabá. Aí no sábado começa a 31ª rodada, 12ª do retorno. 4h30 da tarde tem Grêmio e Atlético Paranaense. Tem duelo direto contra o Z4 aqui, ó, Fluminense e Vitória e Fluminense lá em Salvador. Tem Flamengo e Juventude, tem Palmeiras e Fortaleza, jogo do G4. 6h30. O Furacão recebe o Cruzeiro lá em Curitiba. 7 da noite tem Atlético Mineiro e Inter, tem Bragantino e Botafogo. 9 da noite no sábado, fechando os jogos de sábado, tem Criciúma e São Paulo. E ficaram 2 jogos para segunda-feira da semana que vem, dia 28. 7 da noite tem Cuiabá e Corinthians. 9 horas, fechando a 30ª rodada, Vasco da Gama e Bahia são os jogos da 31ª rodada, a 12ª do retorno. Fluminense 1, Atlético Paranaense 0, jogo atrasado, repito, São Fábio, 44 anos, o Fábio aí defendeu uma bola perigosíssima chutada pelo Pablo e depois uma bola do Emerson garantiu o 0 a 0 e na sequência o Cano fez o gol da vitória. É isso aí, fui!